Salve pessoal, tudo certo com vocês? Fábio Souza na área mais uma vez e hoje vamos apresentar aqui o setup baseado em rompimentos de máximas e mínimas do dia no mini índice. Depois da vinheta, vem comigo. Então é isso aí pessoal, vamos lá para o setup aqui rapidinho, mas antes vou deixar uns recados aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para se inscrever, ativa o sininho das notificações. Depois que assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, compartilhe com seus amigos e aqui embaixo tem um botão torne-se membro. Isso mesmo, seja membro hoje do nosso canal e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo do Telegram, com as salas ao vivo, os setups, regras de coloração, as aulas e muito mais. Aproveita, não perde tempo, faça a tua inscrição hoje. Bom, o que é o trap? O trap é uma palavra em inglês que significa armadilha, tá? A gente busca apenas os rompimentos de máximas e mínimas do dia, e isso após as 10h30 da manhã, tá? Estatisticamente, pessoal, apenas 15% dos rompimentos são bem-sucedidos. Então a gente vai estar sempre atuando na direção contrária, tá? E eu vou mostrar isso para vocês aqui no setup e como a gente detecta isso. Dá para detectar com Times and Trades e utilizando o Socialist Indicator também para facilitar, para auxiliar as nossas entradas, tá? Então, por esse motivo que a gente opta por entrar na operação no sentido contrário. Então, pessoal, em pontos de rompimento, sempre há volume e agressão momentânea consideráveis, no sentido do fluxo desse mesmo movimento. Tá? Então, o que acontece? Todo mundo vai estar comprando ali naquele topo, naquele rompimento, seja topo ou seja fundo. Uma grande quantidade de traders estarão realizando suas compras naquele ponto ali e colocando stop na mínima daquele candle que deu o sinal de entrada. Então aí que entram os HFTs dos big players, que são caçadores de liquidez. Eles detectam esse tipo de fluxo, muitas vezes provocado por eles mesmos, e invertem suas posições para buscar os stops de quem entrou naquele momento. E geralmente empurram o preço até a mínima da barra que rompeu a máxima ou a mínima, criando então a tal da armadilha. Então é nesse ponto aí, pessoal, que a gente vai entrar e vai fazer o nosso trade. É na volta desse rompimento, né, onde o indicador aqui que eu programei vai dar o sinal. A gente vai fazer a análise com Times and Trades para verificar se tem fluxo positivo ou negativo, se tem player desfazendo posição ou então montando posição a favor do nosso trade. Vamos dar aquela observada também no Socialist Indicator para ver se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. E aí esses dois fatores aí vão balizar ainda mais a nossa entrada, tá? Isso eu estou falando para operação na mão, beleza? Na operação com robô a gente não tem isso, a gente vai entrar direto, assim que der o sinal a gente vai entrar, mas mesmo assim, pelas estatísticas, né, a gente está com 81% de acerto nesse setup aqui, utilizando a estratégia que eu vou mostrar para vocês. Bom, o que eu preciso para operar o trap? Na mão ou no robô, tá? Na mão, vamos falar primeiro na mão. A gente tem que estar no gráfico de 5 minutos, candlestick. Tem que estar utilizando a regra de coloração trap, que ela vai apontar com facilidade aí as máximas e mínimas do dia, tá? A gente só vai entrar nas operações apenas após as 10h30, galera. Isso é importante, tá? Antes disso, tem muito trap falso. Tem muito rompimento que acontece mesmo, né? E a partir desse momento aí, a partir das 10h30, a gente tem pelos backtests que a gente fez, a coisa fica mais segura, tá? Então a gente vai usar o Times and Trades também para fazer aquela validação ali rápida para ver se tem player desfazendo posição ou montando posição ao nosso favor. A gente vai usar o Socialist Indicator tipo 0 para verificar se o preço está sobrecomprado, sobrevendido. O Socialist ele é muito visual, por isso que eu gosto muito dele, tá? A gente vai fazer uma operação por dia.
Se tomar loss, a gente entra na segunda operação com a mão dobrada. Foi assim que a gente fez os backtests e alcançou a estatística aí que está mais de 80% de acerto, tá? O alvo de gain, ele vai ser do tamanho da barra que deu o sinal do trap, ou seja, com o indicador você vai ver que tem uma barra amarela que dá o sinal do trap. A barra amarela, o que é? Uma máxima ou uma mínima. Obviamente que você vai conseguir identificar isso a partir do ponto que o preço estiver no gráfico, tá? Então a gente vai pegar o tamanho da barra, tá? Da mínima até a máxima, não é só o corpo não, é tudo, tá? E a gente vai projetar isso para o nosso alvo, tá? E o nosso stop vai ficar na máxima ou na mínima da barra que deu a entrada. Eu vou mostrar isso, mas aí que vai ficar mais visual, tá? Mas isso vai nos garantir aí trade de 1 para 1, tá? Proporção de 1 para 1 de gain para loss. Por isso que a gente dobrando a mão na segunda entrada, caso a gente tenha loss, na primeira, a gente consegue sair positivo no dia com esse setup aqui, tá bom? E para operar com o robô, o que a gente vai precisar? Do Visual Bot, dos dois histogramas, um para a regra de coloração, o outro para a regra para o controle de candles, que é famoso aqui no canal. A gente vai precisar, obviamente, da regra de coloração do trap. E a gente vai trabalhar com uma oco fixa, porque até agora eu ainda não consegui desenvolver os alvos a partir de cores, para a gente sair nas cores com o Visual Bot, coisa que dá para a gente fazer. Mas eu também não acho muito seguro, porque caso aconteça alguma coisa a gente fica sem stop, né? Então eu estou preferindo que a gente utilize uma oco de 125 para 250 pontos, 125 de gain para 250 pontos de loss, tá? Fixa, aí dá para a gente fazer 2 entradas por dia no robô, tranquilo, para buscar esses 125 pontos, beleza? Então, como eu disse aí, eu estou trabalhando aqui numa versão para saída aí nos mesmos moldes da operação manual para o robô, né? Porém com cores diferentes. Mas eu estou pensando aqui que isso também vai deixar a coisa um pouco insegura para quem está operando longe de casa, tá? Mas para quem de repente está dentro de casa, vai ter essa opção para ficar monitorando ali os trades que estão acontecendo. Bom, qual é a estatística de acerto desse setup e qual é a estratégia de operação, tá? Os acertos estão na casa dos 81%, conforme a gente pode verificar aqui. Nos backtests, a gente está aí com eles feitos desde agosto do ano passado. Né? Ele está com um retorno muito bom, retorno financeiro aqui, né? Excelente, fazendo assim, aqui a gente estava entrando com um contrato na primeira operação e 2 contratos na segunda operação. De agosto até aqui tem um acumulado aí de R$ 2.574. Até semana passada, hoje é dia 14 de fevereiro, então até semana passada estava até sexta-feira a gente estava com esse capital acumulado, tá? Só nesse setup. Então é o seguinte, os backtests foram feitos o quê? Com 2 operações por dia no máximo, que é justamente aquilo que eu já falei ali atrás. Então, quando a gente obtém um gain na primeira, a gente para de operar esse setup, tá? Caso a gente tenha loss nessa primeira operação, a gente entra na segunda operação com mão dobrada. Beleza, galera? Então, olha só, a regra de coloração vai estar disponível somente para membros do canal, tá? A gente está operando esse setup, ele já está agregado ao nosso operacional da sala ao vivo, que acontece todo dia, pela parte da manhã, no canal exclusivo de membros do Telegram, membros aqui do YouTube no Telegram, beleza? E as atualizações de todas as regras e dessa regra, sempre no nosso canal de membros, tá? Então, se você quer participar do canal de membros, torne-se membro hoje aqui do canal. Beleza? Vamos partir aqui para a prática agora do setup. Então, pessoal, vamos aqui para o operacional agora na prática. Montei essa tela aqui, não se assustem com esse monte de indicadores que eu uso aqui, mas não tem nada a ver com esse setup, né, com Trap. Então, não liguem para essa sujeira toda aqui de médias, high-lows na tela, tá bom? O que a gente vai se atentar aqui é Times and Trades, aqui do lado, que eu vou explicar aqui
o agregado dele com esse trap que rolou aqui e o Socialist Indicator, tá? Então olha só, pessoal, a regra de coloração é bem simples, tá? Ele vai colocar amarelo quando atingir uma mínima, obviamente que você vai estar observando aqui o preço, né? E amarelo também para máximas, beleza? Então olha só, aqui candle 37, nós estamos hoje, né? Aqui o mercado do dia de hoje, dia 14, é isso? Dia 15 de fevereiro. Então o candle 37, ele veio, fez a mínima, né? Foi pintado de amarelo e ele foi altamente rejeitado, tá? Então a gente tem dois fatores aqui. A gente tem uma movimentação de venda aqui que foi feita aqui pelo BTG, jogou esse preço para baixo. Imediatamente vem a ativa aqui, ó, e dá uma pancada para cima de 10 mil contratos e joga esse preço para cima, tá? A partir daí, como eu disse, os HZTs detectam que aqui houve um excesso de volatilidade. Então o que eles fazem? Eles esperam todo mundo entrar, houve um excesso de volume nesse rompimento, há uma rejeição desse preço e a partir daí o preço começa a subir. No rompimento da máxima do candle 37, esse candle 38 ele fica verde, tá? É exatamente no rompimento, isso é por causa do robô que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então a entrada é aqui, tá? E o alvo, qual é? É o tamanho desse candle que a gente vai projetar para cima. No caso, 230 pontos, que pagou tranquilamente, né? Pagou até mais. Ele foi até lá no último topo relevante, né? Pagou 340 pontos. Aqui temos outra situação que rolou agora à tarde, exatamente por volta de 13 horas. Há uma máxima, né? Esse candle abre, faz outra máxima, mas não consegue romper. Aí, mais uma vez, aqui com certeza deve ter tido um excesso de volume, excesso de volatilidade. E aí o que acontece? O preço vem rompendo a mínima desse cara aqui, né, que foi a máxima do dia. Vem rompendo e a gente vai buscar o quê? O tamanho dele. Aqui, ó, pequenininho, 47 pontos, né? Pagou 200 pagou quase 200 pontos. Mas enfim, deu certo aqui, mais um trap, né? Certo? Então basicamente é isso, tá? Agora é o seguinte, galera, tem que se atentar pelo seguinte: o trap ele está válido somente para o segundo candle, até o segundo candle após o candle que dá o sinal, que consegue romper a máxima dele, tá? Vamos supor, se o 38 não tiver, eu vou procurar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, temos uma situação aqui, a qual me referia, né? Isso aqui foi no dia 11. Então esse candle aqui foi lá, fez a máxima, tá? Esse candle 77 não consegue romper a mínima. Então vem o candle 78 e rompe, ativa o sinal, tá? Aí tá valendo o trade. Se o candle 78 não tivesse rompido a mínima do candle amarelo aqui, que é o candle de sinal, aí a gente não tem entrada, tá descaracterizado o setup. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o dia de hoje para mostrar outra coisa para vocês, que é o agregado do Socialist Indicator. Então olha só, candle 55, né? Fez uma máxima na linha dos 75%. Já vou ficar ligado porque a tendência é o que? Que ele volte, né? Olha só, aqui do lado a gente tem um topo aqui, né? Relevante, que foi no dia de hoje, não conseguiu romper essa linha dos 75%. Esse cara aqui, ele tenta romper, né? O candle 56 tenta romper, não consegue, então o preço desce de novo, buscando o que? A linha dos 25% ou o suporte mais próximo. Suporte mais próximo não está na linha dos 25, mas está mais ou menos nessa região aqui, ó. Então a gente vê que já teve um suporte aqui,
mais cedo, por volta de 11 horas da manhã. Esse Candle 37 tenta romper esse suporte, é altamente rejeitado, tá? Então o que acontece? Candle 38 vem, rompe a máxima e joga o preço para cima, buscando os 75%, tá? Então é isso, pessoal. É muito simples, é só manter o foco aqui no indicador e nesses outros dois indicadores, que é o Times and Trades, que todo mundo já está cansado de usar. Lá na sala eu falo sobre eles todo dia. E o Socialist Indicator, robô, tá? Também. Robô, o que você vai precisar do Trap? Você vai precisar de 2 histogramas, regra de coloração do Trap no histograma, que é o que vale, tá? Não vou ligar o robô aqui porque não tem robô nessa máquina, não está instalado, mas é simples, tá, pessoal? O que vocês vão fazer? Coloca o alvo de entrada, tá, no primeiro histograma, porque isso significa o quê? Que ele vai entrar mercado assim que ele romper, tá? Então coloca o alvo aqui no primeiro histograma, coloca o ponto de controle aqui no segundo histograma, tá? É padrão, pessoal, isso aqui é o padrão do uso do robô com todos os setups que a gente tem. Então agora é o seguinte, se você está querendo operar com a gente na sala ao vivo, torne-se membro hoje do nosso canal, não perca tempo. O valor é bem tranquilo, todo mundo pode pagar e a gente colocou esse valor só para separar mesmo quem está querendo estudar de quem está querendo só uma regra de coloração. Lembrando que a regra de coloração está disponível apenas para membros do grupo, assim como os setups, os outros indicadores, né? A sala ao vivo, as aulas e as transmissões ao vivo que a gente faz também. Tudo certo? Então espero vocês na área de membros no nosso canal exclusivo do Telegram. Falou, pessoal, até mais.